A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Marcos, capítulo 11, e versículo de número 12 ao 14, que vai nos dizer assim: No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: Nunca, jamais, coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra, irmãos. Que possamos ser servos do Senhor que tem frutos e não somente que tem aparência. Como estão os seus frutos? O que é que você tem feito para que o nome do Senhor seja glorificado? Quais são os frutos que você tem dado para o reino? Quais são as mudanças que têm acontecido na sua vida? Você é uma pessoa que mudou de maneira completa ou você mudou somente por fora? O Senhor não nos chamou para termos somente uma aparência. O Senhor nos chamou para fazermos a diferença. Existem muitas pessoas, irmãos, que estão como essa figueira. Existem muitas pessoas que elas só têm aparência. A Bíblia vai nos dizer que a figueira, ela estava com folhas. Ou seja, uma figueira com folhas, ela estava no processo natural. Começando ali a dar folhas somente no processo de frutificação. Ou seja, era para ela ter frutos. Parecia que ela tinha. Tem muitas pessoas que parecem ser crentes. Tem muitas pessoas que parecem ser servos do Senhor, ser servas do Senhor. Mas quando você se aproxima delas, você vê que elas não têm frutos. Você vê que elas não fazem a diferença. Você vê que elas são pessoas que, infelizmente, dão lugar à carne. Infelizmente, não dá frutos espirituais dignos de arrependimento. Uma pessoa que não mudou por dentro, só mudou por fora. E Deus não nos chamou para sermos assim. A mudança que Deus, Ele quer de mim e de você, é a mudança completa. Declare comigo: a mudança na minha história tem que ser completa. A mudança na minha história tem que ser completa. Eu não estou dizendo que nós temos que ser perfeitos, porque aqui, enquanto estivermos nessa terra, nós não seremos perfeitos. E o único que caminhou nessa terra com perfeição foi Jesus. Mas aqui o Espírito Santo, ele me direcionou a trazer essa palavra para falar dos frutos que nós temos que ter. Da diferença que nós temos que fazer nessa terra. Porque nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Se nós não formos a diferença, irmãos, não adianta nada. Não adianta nós estarmos num sistema religioso. Não adianta você esquentar banco, não adianta você ter cargos, não adianta você ter carteirinha de membro, se verdadeiramente você não viver uma mudança. Hoje o Senhor te convida a verdadeiramente viver uma mudança com Ele. Não aceite ter somente a aparência de quem serve a Deus. Não aceite somente ter no exterior uma mudança, mas peça a Deus uma mudança completa. Diga: Deus, eu quero dar frutos, frutos dignos de arrependimento. Senhor, eu quero dar frutos no teu reino, frutos bons, abençoados. Eu não quero que as pessoas olhem para mim e digam assim: ó, parecia ser crente, mas quando eu me aproximei dela, eu vi que não era nada disso. Parecia ser crente, mas quando eu me aproximei dele, eu vi que não era nada disso. Que possamos fugir, irmãos, da aparência. De sermos somente algo aparente. Mas que não guarda uma essência de Cristo. Que não teve verdadeiramente um encontro com o Senhor. Se você entrou aqui, você sabe que você precisa ter um encontro verdadeiro com o Senhor. Peça. Diga: Deus, eu não quero viver no raso. Deus, eu não quero ser como essa figueira sem fruto, Senhor. Eu não quero ser somente participante de um culto. Eu não quero ser somente membro de uma igreja. Mas eu quero ter frutos. Eu quero frutificar. Eu quero viver uma nova vida. Eu quero viver uma nova história contigo. Eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam a diferença.
É isso que Deus quer fazer na sua vida. O Senhor quer trazer uma transformação tão grande na sua história que quem olhar para você não vai te reconhecer. Não é somente pelo seu exterior, mas principalmente pelo que agora há dentro de você. Porque se o Espírito Santo habita na nossa vida, nós precisamos fazer a diferença. Nós precisamos ser diferentes, sermos diferentes no nosso falar, no nosso andar, no nosso modo de ser, na nossa forma de agir. Nós precisamos verdadeiramente deixar o Senhor mostrar que Ele entrou na nossa vida. Tem muita gente, irmãos, que diz que aceitou Jesus, que abriu a porta do coração para Jesus, mas quando você olha, você vê que Jesus não habita naquela vida. Você vê que Jesus não habita naquela história. E o Senhor não nos chamou, irmãos, para isso. Para as pessoas olharem para nós e dizer, cadê Jesus que não está ali? Cadê Jesus que não transformou essa pessoa, que não mudou a ela? Jesus traz uma transformação tão grande, irmãos, que quem bebia não bebe mais. Quem fumava não fuma mais. Quem se prostituía não se prostitui mais. Quem fofocava não fofoca mais. Quem era irado, contendeiro, tem paz, tem humildade, tem mansidão. É essa transformação que o Senhor quer trazer para a sua vida e você não consegue sozinha. Você não consegue sozinho. É bem verdade que tem pessoas que tentam muitas vezes se libertarem de vícios, se libertarem de hábitos, mas não conseguem. E o Senhor está dizendo, com a minha ajuda você consegue. Agora você tem que abrir o coração. Você tem que querer. Você não pode aceitar somente fazer parte do sistema religioso. Você não pode aceitar somente fazer parte de uma igreja, de uma placa, de uma denominação, e a mudança de Cristo não ter verdadeiramente acontecido na sua vida. Ei, você não tem que temer o pastor, a missionária, a pastora. Você não tem que temer os irmãos, ao líder do grupo. Você tem que temer a Jesus Cristo. Porque tem gente, irmãos, que na frente do líder não faz, na frente do pastor não faz. Na frente da missionária, da pastora, da dirigente de círculo de oração, não faz. Mas quando está sozinho e sozinha, faz. Porque ainda não teve um verdadeiro encontro com Cristo. Nós temos que temer ao Senhor. Nós temos que colocar a Deus em primeiro lugar. Nós temos que pedir ao Senhor, Senhor, me dê frutos dignos de arrependimento. Pai, eu não quero ser mais a mesma. Pai, eu não quero ser mais o mesmo. Declare comigo. Eu não quero ser mais a mesma. Eu quero ter frutos dignos de arrependimento. Eu não quero ser mais o mesmo. Eu quero ter frutos dignos de arrependimento. Deus quer mudar por completo sua história. Deus quer restaurar a sua vida de maneira completa. Porque sim, meu irmão, Jesus ainda muda o homem. Sim, minha irmã, Jesus ainda transforma, muda a mulher. Agora nós temos que abrir o nosso coração e nós temos que querer. Deixar Jesus entrar, deixar Jesus trabalhar, deixarmos Jesus agir. Os cristãos, irmãos, eles não podem somente ter uma aparência de piedade, mas precisa ter frutos. Não tenha somente uma aparência, como eu falei, como a palavra do Senhor está dizendo, como essa figueira tinha. A Bíblia nos diz que quando Jesus ele se aproxima da figueira, ele vê que ela só tinha folhas. Será que quando Jesus se aproximar da gente, ele vai ver o quê? Será que ele vai ver os frutos dignos de arrependimento? Será que ele vai ver que verdadeiramente hoje nós temos uma essência diferente? Ou será que se aproximando de nós, ele só vai ver folhas? Ele só vai ver uma aparência? Irmãos, o que tem de pessoas que só são engano? O que tem de pessoas que Jesus, ele não entrou nela, ele não entrou nele. Mas eles ficam se intitulando como cristãos e não são. Jesus está voltando, irmãos. E não dá para nós ficarmos com engano. Jesus está voltando. E não dá para nós ficarmos em cima do muro. Nós precisamos verdadeiramente viver uma mudança. Uma mudança real. A palavra de hoje para você é essa. Jesus quer te dar uma mudança verdadeira. Jesus, ele quer transformar o seu coração. Jesus, ele quer transformar a sua vida. Muitas vezes as pessoas, elas ficam tão preocupadas com o exterior que esquecem do interior, que é o mais importante. O exterior, irmãos, ele vai refletir aquilo que está no seu interior.
E é por isso que a gente não tem que se preocupar tanto com o exterior. Primeiramente, se preocupe com o seu interior. Porque quando o seu interior estiver tratado, estiver moldado, tiver frutos ali dignos de arrependimento, o seu exterior vai refletir o que está dentro de você. É isso que Deus ele está falando contigo hoje. Eu quero que o seu exterior venha refletir o que está dentro. Eu sempre digo isso, irmãos, que tem pessoas que não têm problema em mudar o exterior. E às vezes muda muito rápido, aceita Jesus hoje, amanhã já tá diferente, amanhã você olha pra pessoa por fora e ela já é outra pessoa. Já comprou terno, já comprou gravata, já se veste de maneira diferente. Isso é bom, não é ruim. Mas nós não podemos esquecer da mudança que vem de dentro. Nós não podemos esquecer do que há no nosso coração. Porque quando Jesus, ele se aproxima de nós, irmãos, ele vê o que há dentro de nós. Jesus não estava se importando com as folhas. Jesus estava se importando com os frutos. Eles tiveram fome. Cadê o figo? Decandaramandarai. Ele vai olhar para você e vai dizer: cadê o perdão? Cadê a libertação? Cadê a restauração? Será que quando ele se aproximar de nós, ele vai contemplar tudo isso ou ele só vai contemplar folhas? É como eu falei, tem pessoas que por fora já mudaram, mas por dentro ainda não mudaram. E Deus, ele não quer isso. O Senhor, ele quer uma mudança de maneira completa. E nós precisamos ter bastante cuidado, porque estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra. Jesus está voltando, irmãos. E tem muitas figueiras sem frutos que vão acabar perecendo. Essa figueira aqui, irmãos, ela secou. Essa figueira aqui, ela morreu. Ela não teve oportunidade mais de dar frutos, pelo amor de Deus. Enquanto você tem oportunidade, dê frutos. Enquanto você tem oportunidade, traga resultados. Mostre que verdadeiramente Cristo entrou na sua vida. Não seja mais um ou mais uma na multidão que as pessoas apontam e dizem muitas vezes: diz que é crente e pega dinheiro emprestado e não paga. Diz que é crente e não perdoa o pai, não perdoa a mãe. Diz que é crente e vive xingando. Diz que é crente e bebe escondido. Diz que é crente e vive adulterando. Irmãos, nós precisamos ter cuidado. Nós não podemos ser somente crentes, cristãos de aparência. Essa palavra é uma reflexão que vai no profundo do nosso ser, da nossa alma, do nosso coração, que nos leva a refletirmos o que é que nós temos feito. Será que estamos dando frutos? Ou será que só tem aparência? Aqueles que só têm aparência e não querem dar frutos, Deus vai cobrar. Versículo de número 14. Então lhe disse Jesus: nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. Irmãos, Jesus lançou uma palavra e ele disse: acabou para você. Que possamos dar valor enquanto nós temos tempo. Para que a palavra de Jesus não venha e diga: nunca, ninguém jamais coma fruto de ti. Ou seja, nunca mais você vai ter oportunidade de dar resultados, porque você teve e não deu. Porque você foi engano. Deus nos chamou para sermos verdade, não para sermos engano. Que possamos refletir diariamente: o que é que eu preciso fazer para agradar a Deus? Qual é a área que eu tenho falhado? Eu preciso dar frutos em que área? Deus vai começar a lhe mostrar, porque ainda há tempo. Mas não aceite ser uma pessoa que só tem aparência. Declare comigo: eu não aceito ser um cristão somente de aparências. Eu não aceito ser um cristão somente de aparências. Seja uma pessoa que entende: Jesus entrou na minha vida, entrou no meu ser e agora eu sou diferente. A transformação tem que ser completa na minha história e eu preciso dar lugar para que isso aconteça. Versículo de número 20. Passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Irmãos, acabou. Como num piscar de olhos, irmãos. Eles passaram lá, no outro dia, a figueira já não existia mais. Acabou. Enquanto você tem oportunidade hoje, dê fruto hoje. Não deixe para amanhã.
Ai, irmã, eu ainda estou sendo aparência ainda, né? Eu estou tendo as folhas, mas eu ainda não tenho fruto, não. Mas daqui a pouco, daqui a uns anos, eu ainda vou ter. Não espere isso acontecer. Porque você não sabe como vai ser o seu amanhã. Jesus está às portas. É tempo de dar frutos agora, é tempo de perdoar agora, é tempo de fazer a obra agora, é tempo de dar lugar a Deus agora. Não deixe para amanhã, assim te diz o Senhor. Quando Jesus se aproximar de você, ele vai encontrar frutos, frutos dignos de arrependimento. Ele vai ver uma pessoa que verdadeiramente mudou de dentro para fora, que não somente tem uma aparência, porque, irmãos, o mundo tá cheio de gente que só tem aparência. De gente que só fala, mas não vive. O Senhor nos chama a vivermos a verdadeira mudança de Cristo na nossa vida. Eu sei que é uma palavra forte, mas nós precisamos, irmãos, meditar. E precisamos olhar para dentro de nós e ver como nós estamos. Senhor, como é que eu estou por dentro? Senhor, quais frutos eu tenho dado que são dignos de arrependimento? Será que tem figo na minha figueira? Ou será que eu só estou sendo aparência? O Senhor não me chamou para isso. O Senhor não te chamou para você ser uma pessoa, como eu falei, que só esquenta banco, que tem uma carteirinha de membro e parece ser crente, mas não é. O Senhor te chamou para ser o sal da terra, para ser a luz do mundo. O Senhor te chamou para dar figos excelentes. O Senhor te chamou para frutificar neste mundo. Ele conta contigo, por isso hoje Ele está te alertando com esta palavra. E Ele está dizendo, chega de ser aparência. Eu quero uma mudança de dentro para fora. Eu quero uma transformação. E eu quero é hoje, não é amanhã, não é depois. Porque amanhã pode não dar tempo. O Senhor Jesus tem pressa em que você frutifique a partir de hoje. Peça ao Senhor para que abra os teus olhos e comece a mudar naquilo que você sabe que é necessário. Pois o Senhor tem pressa em trabalhar na sua vida. Seja uma pessoa que tem frutos. Não seja como essa figueira sem frutos que acabou secando até a raiz. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por este alerta, por este cuidado de Deus, por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, que estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecermos, meu Senhor, pela tua infinita misericórdia, pela tua bondade, pela tua fidelidade. Deus, eu creio, Pai, que haverá resultados na história dos teus filhos. Senhor, eu creio que o teu nome será glorificado de maneira especial, porque eles vão começar a partir de agora a olhar para dentro deles e a pedir ao Senhor que os dê frutos dignos de arrependimento, Pai, e pedir ao Senhor que mude, que transforme, que liberte, que restaure, pois o Senhor não se importa somente com o exterior, mas o Senhor se importa primeiramente com o nosso interior. O Senhor se importa com a mudança verdadeira, genuína, rabaiacandoramancho de rasto, e hoje o Senhor está falando com os teus filhos e dizendo, eu quero uma mudança. Eu quero que você frutifique. Eu quero que você seja diferente. Oh, Pai, nos ajude. Nos ajude, porque nós não queremos ser como esta figueira sem fruto que secou até a raiz. Nós queremos dar frutos nessa terra e nós sabemos que o dia é hoje. Nós não podemos deixar para mudarmos amanhã ou depois, porque não sabemos, Pai, o dia e a hora que o Senhor vai voltar ou que o Senhor vai nos chamar. Nós precisamos estar preparados, Senhor. Não queremos, não aceitamos ser somente cristãos de aparência, como esta figueira tinha aparência, mas não tinha frutos. Nós queremos ser diferentes, Pai. Nos transforma, nos renova, nos restaura, rabaiacandaramancho de rasto, nos liberta, Senhor, porque nós queremos ter frutos para que o teu nome seja glorificado, Pai. Tira os teus filhos do raso, Senhor, e leva eles às águas profundas. Leva eles, Senhor, a níveis de profundidade contigo, para que eles venham ter frutos dignos de arrependimento. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, fechar a sepultura, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus Cristo, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance
Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida e à história, aonde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que em nome de Jesus Cristo, eu tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer a assinatura, causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, cada nome pedido seja visitado de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, Pai, que haja testemunho para os teus filhos contarem e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente, ouvindo cada vídeo, palavra, concede o desejo do coração deles, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, falando melhor aos corações de teus filhos. É em nome de Jesus Cristo que eu te peço e te agradeço, meu Senhor, crendo na nossa vitória. Amém. O Senhor não te chamou para você ser mais um religioso, mais uma religiosa, mas Ele te chamou para você fazer a diferença. Ele te chamou para você frutificar. Por isso, enquanto é tempo, dê frutos, frutos dignos de arrependimento. Seja alguém que não somente tem aparência, seja alguém que tem frutos, pois o Senhor, Ele conta contigo. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.